Pessoal, então, boa noite na nossa aula, em mais uma aula nossa. Eu postei para vocês, não sei se vocês viram, no Liceu, assim que eu postei o link dessa aula de hoje, eu postei lá a pré-síncrona e a pós-síncrona e o objeto de aprendizagem no Liceu. Por quê? Eu tentei postar na aula de vocês, mas a turma que estava aqui no AVA era do semestre passado. Então, por isso que não tinha como eu postar. Então, agora eu vi, acabei de conferir, a turma de vocês agora está aqui. Então, na hora que eu terminar essa aula, eu vou estar postando no ciclo da segunda semana, tá? Depois vocês conferem que foi postado no AVA a primeira semana. Não sei se vocês viram que tem lá tanto a aula pós-síncrona, a pré-síncrona, a aula síncrona, que seria o vídeo, tá bom? Então, da aula de hoje, eu postei repetindo no Liceu. Bom, não sei se alguém teve acesso. Deixa eu só ver o chat, que eu acho que tem alguma dúvida. Boa noite. Beleza. Então... Senhora, eu mandei no grupo. Mandou no grupo? A pré-aula, a pré e a pós. Então tá, beleza. Tá bom, ótimo. Mas agora regulariza tudo essa semana, né? E aí vai ficar... As aulas não vão ficar mais no Liceu, vai ser tudo no AVA, tá? Aí, então, é só vocês procurarem. A única coisa que ainda, pelo que eu entendi, é para continuar enviando pelo Liceu, são os links das aulas. Bom, então, eu vou aqui entrar no Share Screen. Nós vamos falar lá do nosso mapa mental. Qualquer intercorrência aí, vocês avisam. Então, na aula passada, nós estávamos aqui falando do contrato de doação. Nesse contrato de doação, repetindo, ele transfere propriedade. Então, é uma obrigação de dar, não é uma obrigação de entregar. Na obrigação de entregar, presume que a coisa tem que ser devolvida. O conceito da doação está no artigo 538. Um requisito da doação é o ânimos donante, ou seja, a vontade de doar, né? Porque já que você está entregando propriedade, essa vontade ela tem que ser clara, né? Ela não pode gerar dúvidas, porque, afinal de contas, o doador está dando um objeto para a pessoa. As partes é o doador, o donatário, como falamos na última aula, o doador ele tem que ser capaz, o donatário pode ser capaz, incapaz ou nascituro, que está lá no 542. Nós temos aqui a promessa de doação, que é o pacto de donando, que é um pré-contrato preliminar. Eu acho que eu parei aqui e cheguei a falar aqui que o contrato pode ser por escrito ou verbal, lembrando que quando esse contrato aqui é escrito, é quando o legislador fala de objetos de valor mais alto, né? Só que ele não estipula esse valor. Se o contrato é escrito, que pode ser público ou particular, ele é um contrato consensual. Basta a vontade das partes para ele se tornar perfeito e acabado. Mas, se o contrato for verbal e que só é possível de coisas móveis, cuidado, contrato verbal só é possível de coisas móveis e doações de pequeno valor. Nesse caso, ele se torna um contrato real, tá? Que é o que eu li com vocês, o artigo 541, certo? Bom, eu falei até aqui e falei lá da doação universal. Em cima dela, eu trabalhei com vocês aí uma pré-síncrona, né? Que foi a sugestão que eu dei para vocês. Aula passada, eu já passei a pós-síncrona para vocês, semana passada, sim ou não? Eu comentei a pré-síncrona e a pós-síncrona? Acho que comentou, professora.
A pré-síncrona foi o caso do senhor que doou, né, para virar monge, doou o patrimônio dele todo, certo? Certo. E a pós-síncrona seria as perguntas. Então, já foi postada, né? Já, essa que eu mandei no grupo. Hã? Essas que eu mandei no grupo. Essas duas. Pois é. A pós e a pré. Então, hoje nós vamos corrigir a pós-síncrona 2, beleza? Agora? Aqui seria essa. Tá, então tá. Então, nós vamos voltar lá na pós-síncrona. Eu só vou pegar aqui para a gente ler, que são essas questões aqui, mas eu acho que eu tenho ele aqui no meu outro computador também. Tem. Então, a nossa pós-síncrona era essas 4 questões. Primeiro, se a doação onerosa teria natureza de encargo ou de contraprestação. Segundo, qual a diferença entre doação e renúncia? Terceiro, quais elementos provam o ânimo donante? E o quarto, discorrer sobre os requisitos que obrigam a aceitação escrita para doação. Eu vou voltar, então, aqui a tela. Deixa eu só printar quem está presente aqui. Para eu já começar com o nossa pós-síncrona. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer igual semana passada, vou deixar livre para vocês aí, quem quiser ir respondendo, tá? Semana passada já teve Sival, a Luciana, a Natália e o Isaías. Quem quer responder a primeira já? Gostou das respostas, De professor? preferência quem não participou, tá? É isso que eu ia falar. Não vou deixar o pessoal responder aí. Tá bom. Faltando MJM. Gente, eu não tô ouvindo. Quem tá falando? Não tô ouvindo. O som tá muito baixo. Era eu, Isaías. Isaías, espera aí só um pouquinho. Deixa eu aumentar aqui. Para eu ver quem é que tá falando. Ah, tá. Só tem você com esse nome, Isaías? Uai, que eu saiba, sim, professor. Qual que é seu sobrenome? Isaías de quê? Costa de Carvalho. Pai, Isaías Carvalho, por favor. Tá. Então, Isaías, a questão 1. A doação onerosa tem natureza de encargo ou de contraprestação? O que você respondeu? Uai, professor, eu ia deixar para os outros responder. Eu já respondi a aula passada, mas eu... Você já respondeu? Já, ué. A aula passada. Já. Então não pode não. Eu respondo, professora, posso? Quem tá falando é a Vanessa Cunha? Isso. Pode, Vanessa. Eu abri o meu trabalho. Olha, eu coloquei que a doação onerosa tem natureza de encargo. O donatário ele deve cumprir o encargo imposto pelo doador para ter direito ao bem doado. Não basta simplesmente aceitar a doação, ele tem que cumprir o encargo contratual. A diferença é que a contraprestação, a senhora falou na última aula, que ela é do contrato de compra e venda. Por isso que ela não pode caracterizar o contrato de doação. Tá, então, você respondeu correto, mas alguém quer complementar essa diferença entre encargo e contraprestação? Para eu já dar nota?
Hello. Boa noite, professora. Boa noite. Posso Raquel Gomes? complementar? Isso. Pode, Raquel, pode falar. Professora, eu respondi que Fala tem um pouquinho natureza mais de alto. encargo. Eu respondi que tem natureza de encargo porque a contraprestação ela ocorre nos contratos bilaterais, aqueles que são bilaterais quanto aos efeitos, porque ela é uma obrigação ou um conjunto de obrigações num contrato que obriga uma parte a cumprir uma obrigação com correspondência à outra, ou seja, gera bônus e ônus para as duas partes. Já o encargo, ele é apenas uma cláusula acessória, né, como na escala pontiana, que ele vai ser de um ato jurídico que consiste em ônus para um dos beneficiários, como é o exemplo que a senhora deu da bolsa do EVG, que tem que tirar a nota mais alta. Exatamente. Então, aí, só complementando a resposta da Vanessa, é que realmente a doação tem natureza de encargo, mas complementando e dando uma assim, a visão geral, o que a Bruna colocou, a Raquel, né? Desculpa, a Raquel colocou dentro dos termos teóricos à luz da escada pontiana. Eu só tenho contraprestações em negócios jurídicos bilaterais quanto a efeitos, né? Ou seja, negócios jurídicos onerosos, né? Patrimonialmente. Encargo, eu só tenho negócios jurídicos gratuitos, que por essa razão são chamados de unilaterais, quanto aos seus efeitos, como ocorre com a doação. Outro critério que a gente tem para distinguir encargo de contraprestação, que é que a contraprestação ela recai sobre o próprio objeto contratado, né? Eu pago ou eu presto alguma coisa para ter acesso a esse objeto. Agora, ele recai sobre o próprio objeto, o encargo não. O conceito do encargo, inclusive, ele está lá no artigo 553 do Código Civil, ele é a benefício, ele recai sobre o próprio doador, sobre um terceiro ou sobre interesse geral. Se ele cair sobre a coisa, ele vira contraprestação, certo? A segunda questão, qual a diferença entre doação e renúncia? Quem quer responder? Eu quero, professor. Arthur? Isso. Pode falar, Arthur. Eu coloquei que na doação, o doador transfere um bem móvel ou imóvel, tendo como base sua vontade e sua liberdade. Já em renúncia, o bem é transferido por questão de abandono ou desfeita da coisa. Foi o que eu entendi. Sim, também não está errado. Você adotou um critério da doutrina que faz essa diferença entre doação e renúncia. Eu vou trazer para vocês de maneira mais prática, tá? Principalmente porque o trabalho de vocês de primeira VA vão ser situações problemas. Já vou adiantando aí para vocês como que vai ser o trabalho da primeira VA. Eu estou elaborando as questões para depois passar para vocês. Mas veja... Doutora, Oi? é só uma dúvida. A doação seria bilateral e a renúncia unilateral? Poderia falar isso? Sim, a doação, ela pressupõe a bilateralidade, ela envolve dois polos, né? Se eu estou doando, tem que ter o outro lado. A renúncia é uma vontade só minha. Então, você colocou uma questão importante, doação é contrato, renúncia não. Renúncia não é contrato. Nós estamos estudando contrato. Todo Isso. contrato, quanto à sua origem, ele é bilateral. Então, ele tem que ter duas partes. A renúncia não é. Então, essa é uma característica importante. Outra característica importante é que a doação ela é específica de uma pessoa para outra. A renúncia, ela não especifica para quem que ela está renunciando, tá? Então, isso pode ser para qualquer um. Quem for beneficiado, é aquele exemplo que eu dei, quando tem 3 irmãos que são herdeiros, e um deles abre mão da herança. Só que essa parte da herança que ele abriu mão, ele não sabe para quem que vai. Isso aí vai ser repartido entre os dois. Mas ele não tem como definir que é essa parte que vai para o fulano. Certo? Na doação tem que ser um objeto específico. Bom, então, Arthur, correto. Sim. Na outra aula, a senhora falou que ia para o espólio, né? O que é o espólio? Espólio é o patrimônio do decujus. Decujus é o defunto. Então, quando uma pessoa morre, por exemplo, Paulo, ele tem uma casa e um carro. E aí ele morreu. Enquanto os herdeiros não fizerem um inventário, né, que pode ser no cartório, pode ser em juízo,
Esse patrimônio, ele é representado pelo espólio. Então, o espólio, ele é um ente despersonalizado, olha que interessante, mas ele é um sujeito de direito porque ele responde. Tanto é que quando a pessoa não entra com inventário, mas quer entrar com uma ação, imagina que o Paulo morreu, deixou essa casa, esse carro, e essa casa foi invadida. E os filhos não tiveram dinheiro para fazer inventário. E aí? Eles vão perder o direito sobre a casa? Enquanto não transferir essa casa é do defunto, que foi o Paulo que morreu. Os herdeiros não são donos da casa. Porque para você se tornar dono da coisa, igual nós estudamos compra e venda esse mês passado, imóveis tem que estar registrado no seu nome. Então, enquanto não registrar um imóvel no nome dos herdeiros, esse imóvel é no nome de quem está lá no documento lá do cartório. O que os herdeiros podem fazer, então? A ação é o espólio representado pelos herdeiros fulano, 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 entra com a ação de reintegração de posse em face do invasor Beltrano. É assim. Então, por isso que a gente fala que o espólio é um sujeito do direito, mas ele é um ente despersonalizado. Ele representa o patrimônio do decujus, do falecido, certo? Como nós temos massa falida, que representa o patrimônio de uma empresa, como nós temos o síndico, né? E assim por diante. Bom, ok? Respondi a dúvida? Sim, professor. Então tá, então vamos lá. Terceira questão. Quais os elementos provam o ânimos donante? Quem quer responder? Eu, professora? Maria Eduarda, certo? Certo. Maria Eduarda. Pode falar, Maria. Eu coloquei que ele é o elemento subjetivo da doação e tem que ter vontade de transferir a propriedade da coisa e também não é qualquer pessoa que pode fazer a doação, precisa ser absolutamente capaz. Exatamente, certíssimo. Eu não tenho nada para completar nisso aí. Alguém quer tirar alguma dúvida? Lembrando um aspecto importante, o ânimos donante, ele transfere propriedade, tá? Propriedade. Então, eu deixo de ser dona e o outro que recebeu, que é o donatário, se torna dono da coisa. Alguém quer completar? Então, vamos para o próximo. Se alguém quiser falar alguma coisa, vai mandando no chat, tá, gente? Quarta e última questão. Discorra sobre os requisitos que obrigam a aceitação escrita para a doação. Quais são os requisitos? Quem quer responder? Professora. Eu, professora. Eu, Bruna, Kelly? Isso. Tá, pode falar, Bruna. Eu coloquei que, de acordo com o artigo 108 do Código Civil, a compra e venda pode ser feita por contrato particular, sem a escritura, a pública, se o valor do bem imóvel alienado for inferior a 30 salários mínimos. Só nesse caso, alguém quer complementar? Tem um detalhezinho aí. Tem mais coisa aí. Quem quer complementar? Professora, não para me ouvir? Marcos Bezzi? Não, é só, não sei se a minha resposta seria mais vaga do que a dela, mas pelo que eu notei, o contrato verbal só pode ser em coisas móveis e pequenas, pequeno valor. E o contrato escrito, então, tem que ser quando é imóvel e coisas móveis de grande valor. Exatamente. Então, gente, a diferença, esse requisito aqui é essencial. Os requisitos que obrigam a aceitação escrita é que toda vez que envolve imóvel, obrigatoriamente, eu tenho que ter uma aceitação escrita. Essa aceitação não pode ser verbal, se for imóvel, tá? O que permite, pegando o gancho da resposta da Bruna Kelly, cuidado com isso na prova, cuidado. Se o imóvel for de até 30 salários mínimos, que é o artigo 108 do Código Civil, essa aceitação escrita não precisa ser cartorária, que é por meio de registro. Eu não estou transferindo propriedade. Nós estudamos mês passado que para eu ser dona de um imóvel, o imóvel tem que estar registrado no meu nome. Só que quando esse imóvel é de pequeno valor, que é o artigo 108 do Código Civil, eu não preciso fazer o registro dele na doação. É o que a Bruna falou. Então, basta eu fazer o escrito particular, um documento particular, contrato particular desses que baixo na internet,
assina, você já se tornou dono do imóvel de 30 mil e poucos reais, que seria até 30 salários, certo? Agora, reforçando o que o Marcos Bezzi disse, a diferença crucial também é que a aceitação escrita ela é exigida para doação de imóvel. Para doação verbal, é só para bens móveis. Isso aí está no artigo 541. Bens móveis e de pequeno valor. Portanto, se for bens móveis de grande valor, também tem que ser aceitação escrita. Bom, então hoje vou ler o nome de quem já respondeu para os demais preparar. Espera aí só um pouquinho, tá, Pedro? Daqui a pouco eu te dou a oportunidade. Deixa eu só ler os nomes de quem já responderam para a próxima aula os demais responderem. O Sival, Luciana, Natália e o Isaías. E hoje eu contabilizei nota para Vanessa Cunha, para o Marcos Bezzi, Raquel Gomes, Arthur, Maria Eduarda e Bruna Kelly. E a gente vai fazendo esse rodízio, tá bom? Então, semana que vem, prepara os demais aí que quiser responder. A respeito da atividade hoje, a pós-síncrona e a pré-síncrona, eu vou postar até amanhã, aviso o Sival, peço para falar para vocês para semana que vem, tá? Ainda tem esse detalhe, eu estive com a minha mãe internada, ela teve que ir para a UTI, graças a Deus saiu da UTI ontem, então eu passei sábado até ontem com a mente meio perturbada com esse negócio aí da minha mãe, tá bom? Pode falar, Pedro Lucas. Professora, eu tenho uma dúvida sobre os elementos lá que caracteriza, né, que a Maria Eduarda respondeu. Eu li algumas doutrinas e elas, às vezes, não só aparece o elemento subjetivo, como também o elemento objetivo. A senhora pode me explicar sobre isso? Se é só o elemento subjetivo que vale ou o elemento objetivo também? Ele tem que ter os dois, o elemento subjetivo e o elemento objetivo. Por isso que eu complementei. O elemento subjetivo, a palavra subjetiva, gente, vem de sujeito. Então, quando fala elemento subjetivo, os sujeitos tem que ter dois sujeitos, que é quem doa e quem recebe. Então, tem que ter aceitação, seja ela expressa, tácita ou presumida. Esse é o elemento subjetivo. Aceitação, expressa, tácita ou presumida. Então, tem que ter a vontade tanto de doar como de receber, porque, a priori, a doação é um contrato consensual. Basta a vontade das partes. Beleza, isso é o elemento subjetivo. O elemento objetivo tem a ver com o objeto. Para configurar o ânimos donandi, eu tenho que dar a coisa. E essa coisa que eu vou dar, ela tem que ter valor. Não configura doação, doar algo que não tenha valor, não tenha cunho patrimonial. Entendeu? Então, o objeto tem que ter um cunho patrimonial. Se ele não tiver valor, não configura doação. Esse é o elemento objetivo, certo? Tem a ver com o objeto em si. Respondi. Certo, obrigado, professora. Cuidado na prova. Volto a repetir, 541, parágrafo único, é o caso em que a doação se torna real. Quando é doação verbal envolvendo móveis de pequeno valor. Ele só configura a doação com a tradição, tá? Beleza, pessoal. Fechando então essa matéria de doação, vamos voltar lá no nosso negocinho, nosso infográfico aqui. Nós falamos então do escrito público particular e paramos aqui na promessa de doação. Questão, é possível eu prometer a doação? Acho que eu comentei isso com vocês na aula passada, mas revisando. Eu posso prometer dar um consultório odontológico para minha afilhada? Posso prometer isso, certo? Mas, e se quando ela formar, por exemplo, ela falta 3 anos para se formar e eu prometo que vou dar esse consultório para ela? E se quando ela formar eu não tiver condições financeiras de dar esse consultório? Ela tem como executar isso? Porque esse seria um contrato terminar. Eu prometi que daria um consultório.
E aí ela poderia ter o direito de executar isso? Não, se eu fiz uma doação pura, como foi esse exemplo que eu dei. Mas se eu falar para ela que eu vou dar um consultório para ela, quando ela formar, para ela atender todos os nossos familiares, sem cobrar, de graça, eu impus um encargo a ela, ela tem como exigir isso de mim, tá? Tá bom. Aí volta a pergunta, professora, mas se a pessoa ainda não tiver dinheiro? Aí vai entrar na questão do que eu passei para vocês da pós-síncrona, que é a questão lá do camarada que não tem dinheiro nenhum, né? Que foi o caso aqui, ó. Deixa eu só comentar a pós-síncrona aqui. Não, a pré-síncrona. Que o Paulo era viúvo, ele tinha 2 filhos maiores e capazes, e ele resolveu doar seu patrimônio todo para uma instituição de caridade para virar monge. No direito brasileiro isso é possível? Nós falamos que não é. Um ato desse é nulo, tá? Isso aí configura doação universal. Então, eu vou ler a doação universal e a gente retoma esse raciocínio aqui. O 548 fala assim, é nula doação de todos os bens, sem reserva da parte, ou renda suficiente para a subsistência do doador. Então, quando o doador for doar algo, ele tem que deixar uma reserva para a sobrevivência dele, para a subsistência. Então, a princípio, se eu hoje eu prometi doar para ela, chega na época, mesmo sendo uma doação com encargo, chega daqui 3 anos, eu não tenho dinheiro, cabe a ela, porque o direito não protege os que dormem, pretensa donatária, provar que quando eu fiz essa promessa, eu deixei essa reserva, porque esse artigo aqui da promessa de doação, ele vai combinar com esse artigo aqui, 548, tá? Porque para eu fazer uma doação, eu teria que ter reserva da minha subsistência no momento em que eu fiz essa doação. Então, por exemplo, hoje é dia 20 de agosto, se eu quiser doar alguma coisa para daqui 3 anos, eu posso, configura promessa de doação. Mas, para que o donatário tenha certeza que ele vai receber isso, ele tem que tomar o cuidado de pedir para que o doador faça uma reserva de subsistência para ele, certo? Porque se o doador não fizer, mesmo sendo uma doação com encargo, não tem como esse donatário exigir essa doação, certo? Bom, nós falamos aqui, fizemos a diferença aula passada sobre a doação também. Deixa eu só fechar. Aula passada nós fizemos uma diferença também entre doação para depois de morto. É possível fazer uma doação para depois que eu morrer, que é chamada causa-mortis? Sim, apenas do legado, certo? Lembra disso que eu expliquei para vocês? Então, por exemplo, eu tenho 2 filhas e um patrimônio hoje, e essa doação aqui que for feita, eu tenho que fazer essa reserva do legado no momento que eu estipulei essa doação. Então, imagina que hoje é 20 de agosto de 2020, eu resolva fazer uma doação para minha filhada, para quando eu morrer. Hoje o meu patrimônio é 1 milhão. E eu resolvo doar para minha filhada 500 mil. Eu poderia? Poderia. Por quê? Porque a legítima das minhas filhas não é todo o patrimônio. A legítima delas é a metade do que eu construí. Elas são herdeiras necessárias, que é o caso da herança, só da metade daquilo que eu fiz. Então, cada uma, segundo a lei, tem direito a 250 mil. Então, se eu construir 1 milhão, corta-se no meio. 500 mil são os herdeiros necessários, a metade eu faço o que eu quiser. Então, desses 500 mil, cada uma das minhas filhas tem direito a 250 mil. Agora, esses 500 mil, se eu quiser dar para minha filhada, sem problema nenhum, certo? Nesse momento aqui que eu fiz. Agora, então, observação.
E mais, eu só posso fazer essa doação para depois de morta se ela for onerosa. Então, eu tinha que fazer assim, olha, eu vou doar para você uma casa para você cuidar dos seus avós, para os seus avós poderem morar com você, enquanto eles forem vivos, você vai cuidar dele. Beleza, tá? Agora, eu não posso doar para ela sem esse encargo. Então, o requisito para doação para depois de morto, ela tem que ser onerosa e do legado. Por quê? Senão, ele entra no testamento. Aí ele fere norma específica, que é a norma do testamento. Certo? Bom, outro caso que nós temos aqui, que nós falamos, é a doação com cláusula de reversão. O que é a cláusula de reversão? É o retorno do bem para o doador, no caso do donatário, vir falecer antes do doador. Isso chama premoriência. Eu vou ler o 547. O doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio se sobreviver ao donatário. Quando sobrevive ao donatário, isso é chamado de premoriência. Essa cláusula de reversão, veja bem o início do texto do artigo. O doador pode, ela não é obrigatória, ele pode. Só tem um detalhe. Essa reversão aqui, ela não vai valer contra terceiro, tá? Essa primeira observação. Por exemplo, vamos lá. Eu doei para minha afilhada um carro. E doei esse carro para ela com a seguinte observação. Eu vou te doar o carro para você ficar à disposição dos seus avós toda vez que precisar, né? Seus avós vão te chamar. Beleza. Ou não, eu faço uma doação pura. Vou mudar meu exemplo para vocês entenderem isso aqui. Eu faço uma doação pura. Dou um carro para minha filhada. Gente, na doação ânimos donante, que foi a resposta que eu dei pro último colega de vocês, acho que é Gustavo, não me lembro, a pessoa não se torna dona. Então, se eu doei o carro para ela, ela é dona. Se ela é dona, ela faz o que ela quiser com esse carro. Ela é dona dele. Então, ela pode vender esse carro. Aí, ela vendeu para um cara que vendeu para outro cara. E aí, o que acontece? Essa minha filhada morre. E ela morre antes de mim. E eu coloquei uma cláusula de premoriência nessa doação. Falei, vou te doar o carro, mas com cláusula de reversão. Se você vir a morrer antes de mim, esse carro volta para mim. Só que isso aí demorou. Ela pegou, vendeu esse carro. Ela não é obrigada a ficar com ele, tá? A menos que eu coloque que ela não possa vender, eu posso colocar isso também. Mas se eu só coloquei cláusula de reversão impedindo a alienação do bem, então ela pode passar isso para frente. Aí o terceiro não tem nada a ver com isso. Ele está de boa fé, eu não posso exigir que o terceiro devolva esse carro, tá? Também existe a doação sob forma de subvenção periódica, que é o 545. O que é subvenção periódica? Sob forma de pensão. Então, todo mês eu vou dar um dinheiro, ou eu vou dar uma pensão, ou vou dar uma ajuda. Quem tem a bolsa da OVG recebe doação em forma de subvenção periódica, porque, na verdade, você está ganhando dinheiro, só que o dinheiro não passa na sua mão. Ele vai direto para a faculdade, para a sua bolsa. Então, todo mês o governo está te dando um dinheiro de presente, certo? Bom, e nós falamos aqui, fechando aqui, da classificação, então, resumidamente, do negócio jurídico da doação. Ele é um negócio, como a gente já falou, bilateral, unilateral quanto aos efeitos, portanto, todo negócio unilateral quanto aos efeitos, ele é gratuito. Pode ser expresso, tácito ou presumida, pura, condicional a termo onerosa, que resume em encargo os 3 casos aqui, que é o 533 do Código Civil. E detalhe, cuidado com essa doação inoficiosa. Eu vou repetir de novo, cuidado com isso na prova. Não é proibido, gente, eu doar para um dos meus filhos ou um cônjuge doar para o outro, mesmo sem a anuência do outro. Desde que quando ele faça essa doação, ele tome cuidado de deixar reserva da legítima do outra parte.
Lembrando não, que possivelmente vocês não sabem disso, mas eu já vou me adiantar aqui. Cônjuge não é, a princípio, herdeiro. Isso vai depender do regime de bens, que não é objeto da nossa aula. Eu só quero que vocês entendam que cônjuge, quando a pessoa morre, com certeza, ele é meeiro. Ele tem direito à metade. Então, imagina, olha o exemplo aqui, e não ao quinhão a princípio. Imagina que eu sou casada e tenho minhas 2 filhas. E o que é uma prática, e principalmente na classe média, não fazer testamento. E aí, eu morri. E quando eu morri, eu deixei 1 milhão de patrimônio. O meu cônjuge, ele não é herdeiro, ele é meeiro, porque ele ajudou a construir esse patrimônio. A grosso modo, tá? Não vamos entrar no detalhe. Então, ele tem quanto? 500 mil. As minhas filhas são herdeiras do quê? Da outra metade. Cada uma tem 250 mil. Certo? Essa é a diferença. Agora, eu posso modificar esse testamento? Sim. Imagina que eu deixo testamento. Se eu fizer testamento, o que eu posso deixar de legado? Eu posso deixar de legado a metade. Então, imagina que eu fiz um testamento desse patrimônio de 1 milhão. A metade, 500 mil, eu deixei para minha filhada. E aí eu morri. Certo? A metade vai ficar para o meu marido e para as minhas 2 filhas. A metade não é 500 mil? Meu marido não é meeiro desses 500 mil? Ele tem 250. E cada uma das minhas filhas, 125. Mas esse cálculo, esse último cálculo que eu apresentei, envolvendo legado, só é possível se houver testamento ou, no caso aqui do que a gente vai falar, se for feito um negócio antes da pessoa morrer, e com uma doação, e nesse negócio ficar computado esse cálculo que eu apresentei para vocês no legado. Então, eu vou ler novamente aqui para vocês tomarem cuidado com o artigo 544. Olha o que ele diz. A doação de ascendentes a descendentes ou de um cônjuge a outro importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Só isso. Ele não está falando que é proibido. Ele só fala que se você doar para um em detrimento do outro, sem a assinatura do outro, sem o conhecimento do outro, significa que você está adiantando a herança dele. Só isso. Beleza. Agora, quando é que é nulo? É nulo se ele recair lá no 549, que foram esses cálculos que eu apresentei para vocês. Nula é também a doação quanto à parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Pessoal, vai cair a aula, assim que cair a gente entra no segundo link, tá beleza? Bom, então cuidado com isso. Faça os cálculos aí na cabeça. Se ele exceder ao que ele poderia dispor, que é herança é diferente de legado, coloque isso na cabeça também. Herança é dos herdeiros legítimos, legado é o que eu faço para quem eu quiser, certo? Se ele exceder, aí ela seria nula.